Boa tarde, Mari. A primeira coisa que eu queria saber era se é a primeira vez que você está aqui em Maceió. Sim, é a primeira vez que eu estou em Maceió, mas há 15 dias atrás eu tive o prazer de participar do Flimar, lá em Marechal Deodoro, e eu justamente estava dizendo para os colegas que o que me encanta quando eu tenho a oportunidade de vir ao Nordeste é aquela sensação de que eu estou em outro país, né? E um outro país maravilhoso que as pessoas do Sudeste costumam desconhecer, ou quando vem para a praia, né? E simplesmente não aproveitam o maravilhoso desse falar, que é o falar de vocês, a entonação das palavras, as paisagens que mudam tanto. A paisagem aqui de Maceió com essas lagoas é absolutamente belíssima, os coqueirais, a cor da água, né? A comida, os cheiros, as frutas. Então, eu estou absolutamente siderada, porque vir aqui é realmente conhecer alguma coisa que eu não conheci, que é muito lindo. Apesar de você acabar visitando aqui, você acaba conhecendo profundamente a história daqui do Nordeste, a história do Brasil, de todo o Brasil. Quando é que você decide que história contar? Quando é que nasce esse interesse por que tema você vai abordar no seu próximo livro? Facílimo. Eu sou historiadora e eu acho que o lugar do historiador é o arquivo. Quer dizer, o lugar dele não é, obviamente, aqueles que gostam de dar aula, que sentem prazer em ser professores. Eu detesto a repetição, então, para mim, eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa nova. E essas coisas novas eu acho nos arquivos. E eu até brinco, e os meus leitores espíritas costumam mexer comigo, eu brinco que os mortos falam através da documentação e que muitas vezes eu estou ali trabalhando, pesquisando alguma coisa, e eu vejo o mortinho passar lá atrás e o mortinho está dizendo, olha, trata de mim. E é assim que eu acho documentação nova e é assim que eu decido por que lado que eu vou. Quer dizer, é o arquivo, através da sua documentação, que me fala e que me ensina, ou que me diz que tem alguma coisa de novo que eu posso tratar. É por isso que eu não me prendo muito a linhas de pesquisa ou de interpretação. Quer dizer, eu vou onde há matéria, né? Eu me lembro de um grande historiador francês, que é o Jacques Le Goff, que ele dizia que ele era um ogre que ia atrás de carne humana. Quer dizer, é um pouco essa sensação que eu tenho. Quando eu vou para o arquivo, eu vou atrás de vida, de carne, de sangue, de histórias, né? E é isso que me move. Mas você lida muito com o íntimo, né? Com a história informal. E os documentos, eles lidam muito com a formalidade. Como é que você vai encontrar esses personagens? Como é que você encontra essas fontes? Justamente, a historiografia ela se faz muito em cima de modismos, e aqui já estou fazendo logo uma crítica ao que está se fazendo nas universidades, dando pouco espaço para os alunos correrem atrás da sua criatividade ou da sua sensibilidade. Ora, documentos sobre a privacidade das pessoas existem em toda parte. Só para te dar um exemplo engraçado, eu recentemente lá no Museu Imperial descobri uma carta da Condessa de Barral em que ela conta com muita naturalidade que Dom Pedro II usava dentadura. Meu Deus, é um grande achado historiográfico, lógico que não, saber que o nosso imperador usava dentadura, mas aproxima, é uma coisa que nos aproxima do personagem, deixa ele mais vulnerável, deixa ele mais humano. E a Condessa de Barral gostava tanto dele que mesmo sem dentadura, ela consegue escrever na carta que ele estava muito bonitinho. Na verdade, ele estava de cama, sem dentadura, todo amarelado, todo encovado, com o cabelo colado na testa. Então, eu acho que os documentos existem, eles estão aí. Quer dizer, quando eu achei aquele retrato do imperador Dom Pedro I com pênis ejaculando, é um bilhetinho que ele faz para a nossa Marquesa de Santos, também é um achado interessantíssimo, mas estava lá no meio de milhares de outros documentos. É o olhar que a gente dirige para a documentação que define o que é que nós vamos achar na documentação. Que gênero você classificaria, um exemplo? O tipo de historiografia que você faz? É porque é muito similar a um conceito de jornalismo literário, de livro-reportagem. E aí você lida, ao mesmo tempo que você lida com o íntimo, você acaba criando imaginários sobre aquilo ali. Como é que você consegue preencher essas áreas cinzentas entre o que foi dito e o não dito? Bom, quando se trata de livros de história, obviamente eu fico muito presa ao que foi dito, né? No mais, obviamente, eu procuro ter uma narrativa mais saborosa, mais bonita,
Eu gosto que o meu texto tenha música. Eu sou uma grande leitora de literatura e eu reconheço nos grandes espíritos literários, e aqui no Nordeste vocês, obviamente, podem até dar gargalhadas, tanta gente boa que vocês têm, de Aurélio Buarque, enfim, a Zé Lins do Rego, a Gilberto Freire, que para mim é o maior de todos, porque ele juntou literatura, história e antropologia, aqui o grande poeta Jorge de Lima. Quer dizer, quem gosta de literatura quer ter um texto musical, quer ter um texto bonito. Agora, nesse meu último livro, realmente eu juntei documentos históricos com ficção. E aí o que eu fiz? Eu me lembrei que durante séculos, mas absolutamente séculos, história e literatura andaram de mãos dadas. Por exemplo, se você quiser entender, né, como é que viveram os operários franceses nas minas do norte da França no século XIX, você tem que ler Germinal, né? Ou se você quiser ler como é que se comportava a sociedade francesa na época da Belle Époque, você tem que ler Proust, né? Se você quiser saber como é que foi a Revolução Industrial na Inglaterra, você vai ter que ler Dickens. E então esses são autores que mostram que história e literatura podem andar de mãos dadas, e andaram, porque nas academias do século XVII e XVIII, o poeta, o historiador, o genealogista, alguém que fazia ficção ou escrevia bonitos discursos para o rei, ele era exatamente a mesma pessoa. Quer dizer, eu estou convidando hoje o historiador a repensar quais são os limites da narrativa, tá? E se aproximar da literatura. Estou fazendo alguma coisa de original? Não, porque nos Estados Unidos você já tem cursos do que se chama de Creative History, que é a história criativa, e na França os jovens professores como você estão demolindo, né, esse problema da historiografia ficar amarrada à teoria, né, as teses terem 500 páginas explicando por que estão escolhendo uma teoria que, no mais das vezes, nem tem a ver com a realidade brasileira, né? Então, eu sinto que é um movimento muito grande. Eu estou surfando, eu que não gosto de ficar presa, né? Eu estou que nem um surfista em cima dessas ondas e procurando acompanhar. Para terminar agora, eu gostaria de saber qual o projeto em andamento, qual o tema que você tá se debruçando. Pois é, depois desse livro de ficção, né, de um livro de ficção histórica, eu estou fazendo 4 volumes para a editora Leia sobre o cotidiano dos brasileiros. E quando eu falo cotidiano, eu estou me referindo às questões materiais da nossa vida. São 4 volumes, Colônia, Império, República Velha e República Nova, em que as perguntas colocadas são as mesmas para o leitor poder acompanhar as evoluções, as transformações ou não. E essas perguntas vão desde a materialidade daquilo que cerca o brasileiro, a sua casa, a água, se chegava ou não, que roupa ele vestia, o mobiliário que existia, a comida, como se fazia, o trabalho com as mãos. A mão do brasileiro é riquíssima, né? E muitas vezes ela apenas apurou alguma coisa que vem de 300, 400 anos, a mão da cozinheira, a mão do pedreiro, a mão do marceneiro. Então é uma espécie de história desse fazer do brasileiro, de como é que nós fazemos, de como é que nós vivemos, contado em 400 anos. Ok, Mário. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.